seja uma virgem prudente, ame a palavra. Para quê, pastor? Para pregar no culto de domingo? Para pregar na minha célula? Não, irmão, ame a palavra para você ter entendimento e ser guiado pelo Espírito nas suas decisões. Não ame a palavra para corrigir as outras pessoas, ame a palavra para você ter entendimento e saber como lidar com as outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. E falando de entendimento, então nós vamos entrar na série do entendimento. O azeite é a palavra, o Espírito Santo é a luz. E lá em Isaías 11, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo que vai trazer a revelação. Ninguém na sabedoria humana pode entender a Deus, porque os fariseus, os escribas, os doutores da lei eram ótimos teólogos, mas sem a presença do Espírito Santo ninguém, pela sabedoria humana ninguém conheceu a Cristo, mas pelo poder do Espírito Santo Ele revelou aos pequeninos, aqueles que reconhecem que, irmãos, nós no nosso entendimento jamais vamos compreender um Deus tão grande e tão sobrenatural. Então é o Espírito, e a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, lá em Isaías 11, põe Isaías 11 para nós, o verso 2. Sua Bíblia está aqui, pastora, na minha bolsa aqui, ó. Peguei a Bíblia da pastora, hoje fui inspirado, está lá, Isaías 11, 2. Repousará sobre quem? Sobre Jesus. Ele tinha os 7 Espíritos, ele era a plenitude, irmãos de Deus, tudo nele. Repousará o Espírito do Senhor, olha lá. O Espírito do Senhor é esta haste central. Eu vou colocar aqui em cima, é mais fácil, né? O Espírito do Senhor é essa haste central do candelabro. O candelabro no tabernáculo representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor é a haste central. Aí vem o Espírito de sabedoria e entendimento, de conselho e fortaleza, sempre em pares, para ver o que? Equilíbrio. Com o Espírito de conhecimento do Senhor e Espírito de temor. Aleluia. Permitindo Deus, nós vamos falar sobre essas ações na palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo nestas áreas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entendimento. A nossa vida é baseada no entendimento que nós temos. Você lida com dinheiro baseado no entendimento que você tem sobre dinheiro. Então, algumas pessoas têm um entendimento sobre poupar, outras sobre investir, outras sobre gastar. Cada um tem um entendimento, cada um lida de uma maneira, né? Você educa os seus filhos conforme o entendimento que você carrega. Talvez você foi educado de uma maneira, você vai tender a repetir, ou às vezes, por feridas, você não vai querer repetir a maneira que você foi criado, e você vai para outro extremo. Mas todo entendimento perfeito você só vai encontrar onde? Todo fogo puro, todo fogo que vem do céu, só vai encontrar com azeite da palavra de Deus. Só Ele é a verdade absoluta. Pode funcionar com o entendimento humano, pode funcionar muitas coisas, sim, por muito tempo, não, mas com a verdade de Deus, ela permanece para sempre. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passará. Então nós temos que buscar um entendimento do que a palavra diz, não é o que a religião diz, não é o que o Instagram diz, não é o que a caixa de pergunta responde lá no Instagram, é o que diz a palavra de Deus. Aleluia. E as virgens prudentes dessa igreja estarão buscando azeite nesses dias. Passei uma semana buscando azeite, foi tão bom, irmãos. No que nós precisamos é isso, o que nos dá descanso é o azeite, é a presença dele, é o entendimento. Aleluia. Então vamos lá, qual que é o seu entendimento? Vamos aqui a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, vamos ler aqui o verso número 2. Tem a NVT aí? NVT? Se tem, vamos colocar, tem? Logo, uma grande multidão se juntou. Deixa eu pegar meu tablet, lendo meu tablet aqui, porque ele tem as minhas anotações. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor, e então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas
Parábola é uma alegoria. Parábola é uma maneira de contar uma história com um paralelo, para que você entenda. Um paralelo que geralmente vai expressar, representar algo que Deus quer falar contigo. Irmãos, a Bíblia é uma parábola. Por isso que o mundo lê e não entende. Vamos lá. Nós estamos no 3, o verso 4 agora. Enquanto espalhava um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras caíram em espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Agora preste atenção. Quem é capaz de ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Seja atencioso. O Espírito Santo vai falar coisas que nem eu vou falar aqui no altar, mas Ele vai falar coisas com você nessa manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala com o povo? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Pois ao que tem, preste atenção nisso, ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, marca esse versículo na sua Bíblia, para você entender o que Deus quer falar através da palavra do entendimento aqui nessa manhã. Porque isso aqui pode deixar qualquer pessoa em parafuso. Uma pessoa que não tem o Espírito vai ficar meio doida. Mas espera aí, que Jesus é esse? Jesus não veio para falar com os pobres. Jesus não veio para resgatar os oprimidos, aflitos. E fala que quem tem vai se dar ainda mais. Que injustiça é essa? Mas você vai entender o que Deus quer falar contigo nessa manhã. Porque quem tem, Ele vai dar ainda mais. Quem não tem, até o que acha que tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Nós estamos falando de que hoje de manhã? Entendimento. Vamos lá. É por isso que falamos em parábolas. Eles olham, mas não enxergam. Eles não veem. Eles escutam, mas não ouvem, não entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, quando diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, não enxergarão. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. Não querem ouvir, não querem ver, de modo que os seus olhos não veem. Coração endurecido. Os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entende. E eles então não voltam para mim. Quando não há entendimento, não há conversão. Por isso que converter é diferente de ser salvo. Ser salvo, você é salvo porque você acredita em Jesus. Você acredita no sacrifício que Ele fez, e os seus pecados são perdoados pelo sangue do Cordeiro. Agora, conversão, conversão, a palavra diz: convergir, mudar de direção, mudar a rota, é mudar de vida. Não é apenas mudar de endereço, inferno, céu, é mudar de vida. Eu declaro conversão nesta manhã no poder do Espírito Santo. Quando não há entendimento, veja aqui, que quando não há entendimento, então não há conversão. Por isso que muita gente lê a palavra, sabe até pregar a palavra, mas se ela não entendeu a palavra, ela não muda de vida. Ela não há conversão. Ela vai continuar agindo pelo entendimento dela. Ela sabe uma palavra, mas não entende a palavra. Então ela continua: dinheiro pelo meu entendimento, relacionamento pelo meu entendimento, casamento pelo meu entendimento. Mas o Senhor está trabalhando e Ele vai concluir essa obra. Verso então 15, né? Porque o coração está endurecido, com dificuldade
não ouvem, e o seu coração duro não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Você acredita que tem gente que não permite? Ela quer ser curada, mas ela não permite. Tem gente doente que quer ser curada, mas não permite um médico tocar nela. Tem gente doente que quer ser curado, quer mudar de vida, ele quer resolver o problema financeiro, mas ele não permite um discipulador alcançar ele. Ele não permite um pastor instruir. Querer nem sempre é fazer. Tem gente que deseja, mas não quer. Tem gente que anseia, mas não quer. Você deseja mesmo conhecer o seu Deus? E você quer conhecer Ele? Quem quer, vai. Quem quer, faz. Verso 16. Felizes, porém são os seus olhos, porque eles veem, e os seus ouvidos ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas lá no Antigo Testamento, e muitos justos, como Abraão, como Ló, como Jó, como muitos outros, desejaram ver o que vocês estão vendo, o que vocês têm visto, e o que vocês têm ouvido, mas eles não puderam. Eles estavam na antiga aliança, eles amaram a Deus. Moisés até viu a glória, mas ele queria ver o que nós estamos vendo hoje. Você e eu podemos ver Jesus através da palavra de Deus. Os discípulos naquele tempo, eles estavam vendo o próprio Jesus encarnado, mas muitos não conseguiam ver o mesmo Jesus que eles viam. Por quê? Porque primeiro eles creram em Jesus, depois eles começaram a buscar, ter sede de Jesus, ter ouvidos para ouvir Jesus, ter olhos para olhar o que eles estavam fazendo. Mas muitos, embora vissem, não enxergavam, embora ouvissem, não entendiam, não criam. Embora quisessem cura, o coração estava endurecido. A maior cura que ele podia fazer era levantar um paralítico da cama e ele ir embora. A maior cura é tirar a lepra de 10 leprosos e 9 ir embora e falar: não, já está suficiente. Só um enxergar que ele é o Messias. Cara, antes de eu ir no sacerdote, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para ele, porque eu vi o que os outros 9 não viram, eu ouvi o que os outros 9 não ouviram. Eu vou voltar para glorificar o nome do Senhor. Eu declaro ouvidos abertos e olhos abertos para você entender, para você compreender, no poder do Espírito Santo. Vamos no 17, 18. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu a semear. As sementes, o que é a semente? Irmãos, aqui eu estou semeando. Um pregador, ele semeia a palavra, mas na sua casa você vai ler a palavra. A própria Bíblia é uma sementeira cheia de sementes, e Deus dá semente ao que semeia. Aleluia. E sementes são palavras, porque palavra de Deus não é para trazer o teu entendimento, entendimento intelectual. A palavra é para ser uma semente que vai gerar um fruto. Ela precisa entrar dentro de você e não apenas trazer conhecimento, trazer entendimento, trazer uma ação, uma atitude, até que você seja formado à imagem de Jesus. Você é a imagem de Deus e Ele está construindo. Essa é a obra de Deus em nós. Ele começou e Ele vai concluir. Você está ficando igualzinho a Jesus. Olha para o seu irmão e fala para ele: você está ficando igualzinho a Jesus? Se não tiver, pelo menos ele vai hoje querer ficar igual. Vamos lá, verso 19. As sementes caíram, ele vai começar a explicar agora, vamos lá. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não, me ajudem aí, gente. As sementes, olha aqui, ó, se a sua Bíblia não é o NVT, olha aqui no painel. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, ouvem o pregador sobre o reino e não. Então não adianta você estar aqui e não entender. Você pode saber e não entender. Espírito de sabedoria e em... Por que são pares? Porque um balanceia o outro. Se você tem sabedoria, você sabe a palavra, mas não tem entendimento, você não aplica a palavra. E aí, se há uma lâmpada só do lado de cá, irmãos, a tendência é esse candelabro cair.
mas tem que haver equilíbrio. Veja, então quando você ouve uma mensagem, você fica sabendo sobre a mensagem, mas se não há entendimento, essa mensagem não vai produzir o fruto. Se não há entendimento, brevemente, veja, vem o maligno e arrebata a semente, porque você pode saber, mas não entender como aplicar. Eu sei que eu tenho que dizimar, mas eu não entendo, porque eu tô apertado, eu estou assim, como é que eu vou fazer? Eu também tenho coisa para fazer, eu tenho coisa para criar, eu tenho menino para criar, eu tenho coisa para pagar, quando você não entende, você sabe, mas não entende, a palavra não dá fruto, porque vem o maligno e arrebata a semente, fala, cara, você é salvo pela fé, você não precisa dizimar e ofertar, realmente, se precisar, você não precisa, Deus não precisa de você, mas eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu tenho entendimento que se eu sou para ser como Jesus, eu sou uma árvore que vai dar fruto para essa terra. Pessoas vão se alimentar, seja do testemunho, seja da voz, seja de alguma coisa que eu possa fazer, mas Jesus vai tocar a vida de pessoas através da minha vida e da sua vida. Mas se você não entende, o que o diabo faz? Ele logo vem e rouba a semente. Por isso você tem que estar muito atento na igreja. Para quê? Para entender. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa entender o que você está lendo, buscar do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero entender. Tem que colocar atenção, tem que colocar olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração disposto a buscar, não apenas desejar, mas querer. Porque quando isso acontece, irmãos, a palavra começa a mudar. Veja o verso 18. Verso 18. Agora ouço. Não. Depois de 19 vem 20, viu, irmãos? Sei que não passou no ensino fundamental. Depois de 19 vem 20. As que caíram no solo rochoso. O que Jesus estava falando? Esse povo, vendo com os olhos, não veem, com ouvidos não ouvem, porque o coração deles está em... O que traz dureza ao coração, irmãos? Feridas, mágoas, perseguições, ofensas. Irmãos, se o seu coração está duro, aprenda com Jesus. O nosso irmão aqui, o Geisimar, abriu com uma palavra tão poderosa de Mateus 11. Você está cansado, talvez é porque você está andando no seu entendimento, você está tentando fazer as coisas no seu entendimento, está cansado, vem a Ele, Ele vai aliviar você, Ele vai tirar esse fardo que você está carregando, entendendo que você tem que fazer isso para que a pessoa mude, tem que fazer isso para que você seja feliz. Ei, Ele vai aliviar o seu fardo e vai colocar em você, mas Ele diz, aprendei de mim. O seu descanso não está em deitar e não fazer nada, o seu descanso está em aprender e entender a palavra de Deus. Você quer descansar? Cara, eu descansei esses dias. Eu não digo que eu dormi, eu dormi até pouco, mas eu tive contato com a palavra, e a palavra me deu um descanso. O entender que Deus está trabalhando me deu um descanso, irmãos, que nenhuma cama, nenhum resort poderia dar. Mas quando o solo está rochoso, está ferido, porque não entendeu que perdoar é melhor, que não entendeu que perder é melhor do que ganhar, porque mais bem-aventurado é o que dá do que recebe, que não entendeu que os princípios do reino não são para cumprir uma religião, mas os princípios do reino são para te dar liberdade, você viver uma vida livre, plena, feliz, cheia do poder de Jesus. Quando você não tem entendimento, a lei fica penosa, mas quem nasce, ele sabe que Deus é Pai, e toda palavra, ela vem para trazer proteção e não prisão. A palavra de Deus não é prisão, nunca foi prisão. Deus sempre liberou palavra para proteger você, aleluia. E Deus é Pai. Entenda. Nós estamos acostumados com pais que se ele come uma regra e você quebra a regra, ele vai lá, é duro. Eu sou assim, eu sou meio duro. Eu estou aprendendo com Jesus, mas eu ainda estou no processo. E a gente aprende com isso, e a gente pensa que Deus é assim com a gente, vai tratar a gente assim também, porque à medida que a gente mede, a gente é medido, né? Não é que Deus é assim, mas eu meço Deus da mesma maneira, e aí eu me meço como um Deus bravo que está ali. Ei, olha Jesus, cara, tu me negou, cara, não é possível, Pedro. Tu, Pedro, eu achava que era o Tomé, Pedro, mas tu, não. Entendimento. Ele foi lá, porque ele sabia do coração, ele conhecia. O pai conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. E assim como um pai se compadece dos filhos, assim é o Senhor se compadece daqueles que temem. A tristeza de Pedro foi por causa do temor. Fala, eu traí o meu amigo. Ele ficou chateado por temor. E Jesus conhecia o coração de Pedro, por isso ele foi lá.
E Jesus está aqui nessa manhã para tirar o peso do teu coração, para te dar entendimento, porque o entendimento vai libertar você de cadeias, de opressão, de depressão, de crises, em nome de Jesus. Mas quando o solo está rochoso, ainda está ferido, não entendeu o básico, BH da palavra, de andar a segunda milha, de amar quem te persegue, de abençoar quem está falando mal de você, você continua falando mal da pessoa, e palavras torpes saem da tua boca. Palavras são sementes, e a semente que você está plantando é negativa, e aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então você planta coisa ruim, fala ruim da pessoa, você está plantando sementes que você vai colher. Não, de Deus não se zomba, o que o homem semear certamente. Você está plantando espinho, quer colher tomate? Não dá certo não, meu amado. Talvez você tenha que mudar a sua colheita. Mas eu declaro cura nessa manhã. Que quando há pedras, quando o coração está endurecido, quando o coração está magoado, quando o coração está enraivecido, o que acontece? Cara, a semente, quando você ouve, você entende, você tem um entendimento, mas é muito superficial. Por quê? Vamos lá. As que caíram no solo rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem e sem demora, preste atenção, sem demora, é rápido. Cara, peguei, é isso aí. Eu vou ser agora dizimista e ofertante, e recebe com alegria. Eu vou ser dizimista e ofertante. Entendi, é isso. Porque Deus quer que eu seja uma árvore frutífera, que eu alimente o corpo de Cristo. Se eu for uma figueira que não dá fruto, Jesus vai amaldiçoar e vai sacar a figueira. Então eu quero dar. Se é oração, eu vou orar. Eu não tenho dinheiro, então eu vou ajoelhar, eu vou orar para que Deus levante os empresários. Eu não tenho dinheiro e trabalho numa empresa, eu vou orar para que Deus abençoe esse empresário, ele multiplique, ele prospere. Se você não tem entendimento, você vai sair daqui só apenas: eu vou dizimar e ofertar, eu tenho que fazer. Aí o entendimento é superficial, eu tenho que fazer. Deixa eu te falar um entendimento aqui. Um homem entendido, olha para Davi. Davi tinha entendimento. O homem entendido, quando ele chega cheio de ouro, cheio de riquezas, ele chega diante do Senhor, ele achando, no caminho talvez ele possa ter pensado: eu peguei do meu ouro pessoal particular, eu vou ofertar para Deus. Quando ele chega lá, ele diz: Senhor, quem sou eu? Pois tudo que eu tenho, quem somos nós para ofertar? Porque tudo que eu tenho veio de ti, apenas está retornando. O cara que tinha entendimento que ele não podia, cara, se eu der R$1 bilhão para a igreja hoje, eu tenho que ter entendimento que esse 1 bilhão veio da onde? Tudo que você está dando, ele já te deu antes, meu amigo. Se você dá a sua vida para Deus, você acha que isso é um mérito? Ele te deu a vida. Então tudo que você for dar para ele, ele já te deu antes. Deus nunca deve nada a ninguém, Ele nunca perde para ninguém, Ele nunca vai perder para você em oferta, Ele nunca vai perder para você em amor. Se ama Ele, Ele te ama muito mais. Você quer Ele, Ele te quer muito mais. Ele não perde para você. Mas se não há entendimento, a pessoa sai alegre: aí já sei, eu vou dizer, mas vou ofertar. Aí no mês seguinte o carro bate, pô. Aleluia. No dia do aniversário, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. Ai, Jesus, mas o Senhor é bom. Não vou dizimar, não vou ofertar, porque vai faltar, vou ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Estou fazendo exame. Tudo veio dele, tudo coopera para o bem. Todas as necessidades Ele acrescentará. Se você não tem entendimento, que o coração está endurecido, por que o Senhor permitiu acontecer isso? Por que eu fiz isso? Por que você não olhou direito? Por que você não fez? Você se culpa, você culpa alguém, você culpa o outro, você culpa Deus. Aí o que acontece? A semente até começou a germinar rápido, porque o entendimento foi muito superficial. E aí você é um dizimista, mas quando a coisa aperta, quando vem o sol, aqueles que ouvem a mensagem sem demora já começam a fazer, mas ele não meditou, ele não entrou profundo, ele não quis fazer com entendimento. Por isso que a gente prega toda vez de dízimo aqui, demora. Não é para te manipular. Para te manipular a gente falaria: vem aqui, traz 10 que vai te dar 100. Vem aqui, se você não vai ser rico. Não, irmãos, aqui nós pregamos para que você tenha entendimento, porque é o entendimento que abre o céu. Caim ofertou para Deus, mas não foi aceito, nem ele, nem a oferta. Por isso que você tem que ter entendimento para fazer, não para o homem, não por causa do homem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entendimento liberta, entendimento traz vida nova, entendimento te traz o novo de Deus. É vinho novo que Deus quer te dar. Ouve a mensagem, demora com alegria, o verso 21, vai. Contudo,
Uma vez que não teve profundidade no entendimento, uma vez que entendeu só aqui, não meditou, não foi a fundo, não foi um crente bereano que chegou em casa, não, eu quero entender mais, não levou um caderninho na igreja para anotar o que o pregador estava falando, porque às vezes eu posso esquecer no meio do caminho, porque se eu esquecer, o diabo vem e arrebata a semente, mas eu tenho que ter entendimento, então eu vou anotar, vou chegar em casa, se eu não entender, eu não vou na caixinha de pergunta, eu vou na Bíblia, mas se eu não entender ainda assim, eu vou naquele que falou, o Senhor falou isso, o que o Senhor quis dizer com isso? Porque os discípulos chegaram para Jesus, Senhor Jesus, por que o Senhor prega em parábola? Eles não foram nos fariseus, nos doutores da lei. Você entendeu o que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Não, eles não foram nos doutores da lei, eles foram na fonte. Vá na fonte, sempre vá na fonte. A fonte é limpa. Se você tenta pegar alguém que já bebeu, você já bebeu no meio do caminho, talvez não vai ser a mesma pureza. Vá na fonte, a fonte é pura. Aleluia, ele é puro. Mas quando não há profundidade no entendimento, quando você pega só aqui, você não estuda, você não está atento, não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, o que acontece, irmãos? Não dura muito tempo o seu entendimento. Você começa hoje, daqui ano que vem já não está mais. Quiçá ano que vem, né? Talvez mês que vem, semana que vem, amanhã. Mas quando há entendimento, aquilo vai no teu espírito. Quando vem entendimento, isso se torna um fundamento, irmãos. E ainda que você não veja, aquilo se torna a maneira de você tomar decisões da tua vida. Você toma decisões baseadas no teu entendimento. Você trata seu marido baseado no teu entendimento. Você trata sua esposa baseado no teu entendimento. E se está dando ruim, talvez o problema é o entendimento, mas Deus quer sarar a sua terra nessa manhã. Então quando você começa a enfrentar problemas ou perseguições por causa da própria palavra que você teve entendimento, irmãos. Irmãos, eu canso de pregar a palavra aqui no domingo e ser provado na sexta-feira. Porque a palavra que se Deus investe algo em você, Ele espera que aquilo gere fruto. Se Ele investe um talento, Ele espera que multiplique. Se Ele coloca uma palavra, Ele espera que a palavra vá dar fruto. Se Ele semeia algo em você, não é para você ter ali guardado na sua sementeira e deixar a semente mofar. A semente tem que morrer e tem que produzir. E eu declaro em nome de Jesus uma igreja cheia do poder e da presença, cheia de bons frutos, que vai impactar a nação. Não apenas pelo que fala, mas muito mais pelo que vive. Pessoas vão se alimentar do seu testemunho em nome de Jesus. Não adianta ficar postando versículozinho na Bíblia todo dia, mandar mensagem para os outros todo dia, mas você agir com o entendimento dessa terra. Se o que você passa para os outros não está mudando em você, por que você está passando para os outros? Quando há feridas, os problemas, falou de perdão aqui. Você, não, eu vou perdoar, mas logo em seguida eu vou perdoar o João. Logo em seguida você briga com o seu pai, e você fica com raiva do pai, mas está focado no João. Deus te falou ali, talvez é porque Ele já estava te preparando, que você tinha que perdoar o seu pai no dia seguinte, mas não há o entendimento é raso. E aí você fica chateado. Aí quando você chega perto do João, você fala, quer saber o quê? Esse povo, não tem sangue de barata, eu não sou capaz de ninguém. Cara, entendimento. O sol vem, o sol vai provar. Ei, no mundo tereis aflições. A diferença de mim, de você, para um gentio que não conhece a Deus, é que nós temos um fundamento, nós temos raízes. Você tem raízes profundas. Um homem que medita na lei de dia e de noite, é como árvore plantada junto a ribeiros, que tem raízes, que estão sempre alimentadas, e tudo o que fizer prosperará. Medita na lei, enche de azeite, que o Espírito Santo, na hora que for necessário, ele vai acender. Pessoa sem entendimento, se ela só ouve, vai fazer porque o pastor mandou fazer, vai fazer porque o discipulador mandou fazer, vai fazer porque leu e está escrito, mas está escrito. Pessoa que não tem entendimento, ela costuma fazer a mesma coisa com os outros que ela faz com ela. Não, aquele não podia, porque está escrito que não pode fazer assim. Aí ela age assim com ela também, porque ela não tem entendimento. Ela vai querer julgar as pessoas com o entendimento que ela tem, e ela também se condena. E para ela não se condenar e não viver infeliz, ela cria folha de figueira, religiosidade, para mostrar uma espiritualidade que não existe, por falta de entendimento. Chegaram para Jesus, nós vamos pegar esse cara aí é um manoteiro, esse cara é um fraudulento, é um herético, vamos fazer, agora nós pegamos ele, vamos ver se ele sabe do azeite mesmo. Vem cá, aí Jesus, essa mulher foi pega em flagrante de adultério, e o que o Senhor fala? Moisés manda apedrejar. Está escrito na palavra, agora quero ver, qual que é o seu entendimento?
quem estava fazendo não tinha entendimento nenhum. Quem não tem pecado, o que fez eles voltarem é que a luz estava ali. Jesus é a luz do mundo, e quando a luz brilha, cara, como é que eu vou julgar essa mulher? Houve entendimento, um breve entendimento. Pode ser que eles ouviram por um breve tempo, não condenaram aquela mulher, mas voltaram. Se não aprofundaram naquilo, voltaram a julgar outras pessoas depois. Por quê? Porque o coração tem endurecido. Verso 22. As que caíram entre espinhos. Então, coração duro vai impedir que você veja e escute. As que caíram em espinhos. O que é espinho, pastor? Representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo é muito breve, a mensagem é sufocada, abafada. A voz, sufocar, é você tapar, é impedir oxigênio, é impedir respiração, é impedir movimento. A palavra é sufocada por causa de quê? Preocupações desta vida. Eu tenho que fazer uma previdência privada, eu tenho que fazer um plano de seguro, um plano de saúde, eu tenho que fazer o seguro do carro, eu tenho que pagar a prestação da casa, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que ter um propósito, eu entrei na igreja hoje, eu tenho que ter, qual é? Tem gente que tem espinho, que ele entrou na igreja hoje, ele quer saber qual que é o ministério que ele quer atuar. Qual o ministério que o Senhor tem para mim? Porque ele está pensando ainda com o entendimento errado, de que se ele não trabalhar na obra, ele não é salvo. Seu entendimento não está errado. Ele não quer que você trabalhe para ele, ele quer que você seja filho. Porque quando você é filho, ele vai liberar uma palavra, e você vai estar pronto para dizer: eis-me aqui. Não é o que você faz, é quem você é. Se é o que você faz, você é servo e ele é Senhor. Mas se é quem você é filho e ele é pai. Pronto, acabou. Os espinhos, que são as preocupações. E também são dois tipos de espinhos: preocupação da vida, que é coisa natural, o que havemos de comer, o que havemos de beber. Jesus, ele fala que espinho traz sufoca. Ansiedade nada mais é que se sentir sufocado, angustiado, abafado. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou com medo, será que vai dar certo? Você está sufocado. É ansiedade, são espinhos, que é uma preocupação natural da vida, é uma preocupação que todo mundo tem. Eu vou comer, eu tenho um menino, eu tenho que colocar comida na mesa, eu tenho que vestir também, as minhas roupas estão acabando, o que vai acontecer? Mas se você coloca foco nisso, você vai produzir espinhos, e toda palavra, toda semente que é enxertada em você não frutifica, porque ela é sufocada. A voz da preocupação fala mais alto que a voz da mensagem de Deus. E outro espinho é a sedução pela riqueza. Porque, irmãos, querer ser rico, irmãos, 1 Timóteo capítulo 6 fala que aqueles que querem ser ricos atraem para si muita tribulação e caem em ciladas. Há muito golpe hoje em dia, e esses golpes estão ligados diretamente, irmãos, ao que? A cobiça, a querer ser rico. E muitas vezes isso aqui sufoca a palavra. Às vezes vem aquela proposta, eu quase caí numa dessa, aquela proposta que fala assim: o quê? Metade do preço. Nossa, vai ser benção, vai ser para o Senhor. Aí você vai lá, você vai no OLX. Assisti um vídeo no final de semana sobre os golpes do OLX. Eles vão lá, clonam o seu anúncio e colocam um valor bem baixo, porque aí o que acontece? Dinheiro, trim, 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 trim. Benefício, trim, 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 trim. Aí você sabe, golpe. Mas essa voz do golpe é sufocada. Aí alguém te fala: cara, isso não está legal. Aí é sufocada por um espinho de querer ter lucro, querer ter benefício, querer não gastar dinheiro. Eu estou aprendendo, irmãos, que gastar dinheiro, Deus não importa com. Ele quer administrar, Ele quer que você administre. Multiplicou 5 pães e 2 peixes, ajunta o que sobrou, 12 cestos cheios. Mas por que ajuntasse com 5 ele multiplicou? Ele pode multiplicar. Administra. O que eu dou é para ser administrado.
Mas Ele não quer que você seja avarento, que você segure, que você retenha, achando que o dinheiro é mais importante. Ei, quando você precisar, Ele vai repor, Ele vai preparar. Se você não estiver aqui, Ele te manda lá para Sarepta. Lá em Sarepta vai ter alguém que vai sustentar você, Elias. Elias, não senta na mesa de Jezabel não, Elias. Se você precisar e Jezabel querer te matar, vai para Sarepta. Eu vou te sustentar lá, nem que seja uma viúva, para te provar que não é fartura. Prosperidade não é fartura. Prosperidade é fluir, e tudo que você precisar, Ele vai entregar. E o que é espinho? O espinho então são as preocupações, são ansiedades, e também é um anseio para a riqueza, são espinhos. E eu fui estudar o que é espinho, irmãos. Fui estudar Mateus capítulo 7 sobre o espinheiro. Por que não se colhem uvas dos espinhos e nem figos dos abrolhos? São duas árvores que produzem espinhos. Essas árvores que produzem espinhos, elas produzem espinhos para a autoproteção. Lá fala no estudo científico lá que é proteção da herbivaria. Herbivaria são animais herbívoros que comem daquela planta. Então ela cria espinhos para se autoproteger. Irmãos, e uma árvore que produz fruto no reino é diferente. Ela não se protege, ela produz fruto, não é para si, ela produz fruto para outros comer. Uma figueira que não produz fruto, com medo que alguém vai roubar alguma coisa dela, que nunca oferta, com medo de estar sendo enganado. Eu antes não ofertava, hoje eu sou guiado diferente. Antes eu não ofertava para andarilho de rua, não. Eu não ofertava porque vai beber pinga, vai beber cachaça. Hoje eu tenho um entendimento diferente. Porque talvez antes eu não ofertava, não era só por causa disso. Quando tinha necessidade eu ofertava, mas porque era constrangido pela necessidade da pessoa. Mas quando não falava, não, vai gastar em pinga, em cachaça. Hoje eu tenho outro entendimento. Qual que é o entendimento? Não entenda nada, só fica na dispensação do Espírito Santo. Se Ele falar dá. Mas vai gastar nisso? Dá, porque talvez é ali que um Zaqueu vai ver uma graça, uma misericórdia e vai falar, cara. Mas tem gente que tem necessidade e Deus fala, não dá, e eu não dou. Não é mais pelo entendimento anterior de ter ou não ter. Agora é pelo entendimento que se eu precisar dar, Ele vai prover. Se é para travar, eu travo. Quem está entendendo, diga aleluia. Entendimento. Mas se tiver espinho, toda semente vai ser sufocada. O que é sufocar? É abafado. Você vai ouvir, mas quem vai falar mais alto? A preocupação. Talvez você está aqui, está preocupado com o boleto de amanhã, está sufocando, não vai dar fruto. Você está aqui, mas está preocupado com a riqueza, não vai dar fruto, cara. E espinho então é o que? É autoproteção. Toda árvore, toda vez que você está querendo proteger a sua vida, o que diz a palavra? Quem quiser salvar a sua vida, você vai sufocar a riqueza que Deus está derramando sobre você. A tua vida é dar fruto, a tua vida é ser um canal de Deus. Então não retém. Deus dá semente a quem libera a semente. Deus faz fluir rios para quem não retém o poço. Ele faz deixar fluir. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, igreja, deixa fluir, igreja, deixa fluir. Para a gente ir para o fim, verso 23. E as que caíram, as sementes que caíram em solo fértil. Deus quer curar a nossa terra, irmãos. O problema da tua vida não está no teu marido, no teu cônjuge, na tua esposa, no teu filho, no teu trabalho, no teu patrão. Nunca está, irmãos. O problema está na terra. De que se queixa o homem? Queixa dos próprios pecados. Queixa dos próprios pecados. Porque quando a tua terra estiver sarada, tudo que fizer vai prosperar. As que caíram na terra fértil, no solo fértil, no solo sem pedras, no solo um solo já contrito e quebrantado, porque ele foi quebrado, não há pedras para impedir, ele foi quebrado. Ali a palavra vai penetrar, ali vai ter raízes, ele vai querer meditar para ter entendimento. E quando você tem entendimento, a terra está boa, o entendimento muda. Uma palavra muda a tua vida. Uma palavra não muda o que você sabe, mas muda o que você faz. E eu profetizo, aleluia, a palavra vai começar a fluir de uma maneira sobrenatural. Você vai viver mudanças na tua história. As coisas velhas estão passando, Deus está fazendo algo novo.
Para de querer agir no teu casamento como você sempre agiu. Deus está fazendo algo novo. Deus está trazendo algo novo. Você vai agir com teu marido que não é crente de uma maneira nova, porque é algo novo, é vinho novo. Renova o odre, deixa Deus curar o odre, sarar a terra, porque vai vir vinho novo. E os que caíram nesse solo é os que ouvem, têm ouvidos para ouvir e entendem a mensagem, produzem uma colheita. Aquilo que é semeado vai produzir fruto, não é apenas na sua casa, a 30 na sua casa, a 60 no seu convívio, no seu trabalho, e a 100 por um. As nações vão conhecer a glória de Deus através da tua vida. Você sabia que através das tuas ofertas, o Israel teve lá em Lima, e nós podemos ajudar o corpo de Cristo lá de Lima a ter um som organizado, a ter uma igreja organizada, um ambiente preparado para eles adorar Jesus. Você pode não saber e não ter um entendimento, mas Deus sabe. Há um memorial. Os que ouvem e entendem. Então a sua vida está baseada no entendimento. A partir de hoje, o que você tem que fazer, pastor? Ô virgem prudente, vai buscar azeite e comprar azeite. Lá em Mateus 25, ouça a mensagem, fala de comprar. Ide antes ao que vendei e comprai. A palavra dos vendedores ali é a palavra daqueles que trocam. Não é o vendedor por dinheiro, é aqueles que faziam trocas. Como é que eu compro azeite, irmão? Se eu não tenho dinheiro, se eu sou pobre, como é que eu compro? Eu tenho que pagar um curso, eu tenho que ir pagar o encontro com Deus, não, aquilo ali a gente paga para ter comida e lugar para dormir, e para receber um cuidado. Mas o azeite, você vai ter que investir uma troca. Você dá seu tempo, Ele dá o azeite. Você dá sua dedicação, Ele te dá o azeite. Você dá o seu amor, Ele te dá o azeite. Você dá seu coração, Ele te dá o seu coração. Para terminar, como é que eu saro a minha terra, pastor? Como é que eu saro a minha terra? Eu quero a partir de hoje que cada semente que eu ouvir, ela venha trazer esse entendimento. Eu não quero mais viver pelo que pode, o que não pode, pelo que dizem, pelo que não dizem. Eu quero ter entendimento, para que no dia das trevas eu não esteja perdido, eu possa ser iluminado. Como é que eu faço, pastor? Cura a sua terra. A sua terra está curada? Sua terra não tem espinhos? Você já foi curado do amor ao dinheiro? Você já foi curado da preocupação, da ansiedade, de achar que Deus não cuida de você, de achar que você está perdido, sozinho, rejeitado? Ai, pastor, mas que o senhor não conhece a minha história, você não sabe o quanto eu fui rejeitado, meu pai e minha mãe me abandonou, e isso, aquilo. Ei, você não foi mais do que ele, porque em Isaías 53 diz que ele foi o mais rejeitado. Ele pagou o preço. Ele pagou um preço maior do que o seu. Então ele é poderoso para te sustentar, para te curar, sarar a sua terra, para que, deixando as coisas que aconteceram no passado, fiquem para trás, e eis que tudo a partir de hoje se faça novo na tua história. Eu quero profetizar: eis que tudo se faz novo a partir de hoje na tua vida, em nome de Jesus. Você não vai mais buscar azeite da mesma maneira. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração desejoso. Como é que eu saro a terra, pastor? 2 Crônicas 7,14, vamos lá para a gente ir para o fim. Existe uma única maneira de sarar a terra, não é pelo que eu faço, é pelo que Ele vai fazer. Mas existe um caminho. Para eu ter acesso ao que Ele vai fazer, eu preciso aprender com Ele. Se a terra está ferida, não, volta para o verso 2 Crônicas, volta para o verso de número 5. Olha só, irmãos, olha o que uma oferta faz. Às vezes você está ofertando, pensando em dinheiro. Salomão ofertou por uma coisa, que quando ele pede para Deus uma coisa, ele pede sabedoria e entendimento. Eu declaro entendimento para você receber essa palavra do Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22 mil bois. Você sabe o que é isso? 120 mil ovelhas.
Assim o rei e todos fizeram dedicação. Adorar, eu nasci para te adorar. Uma das formas de adoração é a contemplação. Sabe como Maria adorou Jesus? Marta está lá trabalhando, servindo, porque o entendimento dela é: eu tenho que fazer para Deus. Tem hora de fazer. Mas Maria estava contemplando Jesus aos pés dele. Marta, Maria escolheu a boa parte da obra de Deus, é me contemplar, e de maneira nenhuma vai ser tirada, porque isso é adoração. Tem prazer mais em sacrifícios, trabalhos, holocaustos, em que dê ouvidos, porque obedecer a palavra, obedecer é dar ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir? Assim todo o povo fez uma dedicação, uma adoração ao templo do Senhor. Vai lá. Os sacerdotes tornaram o seu lugar designados, bem como os levitas cantavam: o seu amor dura para sempre. Os levitas acompanhavam com cânticos, instrumentos musicais. O rei Davi tinha feito tudo para que o Davi tinha feito para louvar o Senhor. E os sacerdotes de frente para os levitas tocavam trombetas, e todos em Israel em pé. Vai lá. Em seguida Salomão consagrou a parte central do pátio em frente do templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, gordura das ofertas de paz, ofertas pacíficas. Olha, além dos 22, além dos bezerros, teve oferta de paz. Pois o altar, que era de bronze, ele havia construído, era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e de gordura das ofertas de paz. Durante 7 dias seguintes, 7 dias, Salomão e todo Israel celebraram a festa de tabernáculos, que vai ser a próxima festa lá em outubro. Aleluia. Festa das cabanas é a festa de tabernáculos. Está chegando em outubro, festa dos tabernáculos. Uma grande multidão havia se reunido de lugar distante, como lá do Parque Jardim Marim, lá do Lourdes, ao norte do Ribeiro ali de Itaúna. Vai. E no 8º dia, que é o domingo, foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias da festa de tabernáculos, por mais de 7 dias, vamos lá. Terminando a festa, Salomão mandou o povo para casa, e foram alegres, exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, e Salomão e ao seu povo Israel. E Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio, e concluído, tendo feito a vontade de Deus, concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então de noite, certa noite, de repente, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi a tua oração, e eu escolhi esse lugar que você preparou. Você está preparando um lugar para Deus? Eu escolhi esse lugar para templo, e lugar para se fazer sacrifícios. E se por vezes eu fechar o céu, preste atenção, o diabo fechou as portas. Será que é o diabo? Você está selado, você foi selado, você é dele. Não dá glória para o diabo. Não dá glória para o diabo. Se eu fechar o céu para que não chova, se eu ordenar ao gafanhoto, ao devorador, que colha a sua colheita, que dissipe o teu salário, que dissipe os seus bens, se eu ordenar, não é o diabo. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele te ama. Entendimento. Por que o teu pai te batia? Há quantos hoje que choram, que falam assim: meu pai nunca sentou para me ensinar, meu pai nunca. Talvez ele aprendeu com a vara, ele só tentou te fazer a mesma coisa, porque se ele não te amasse de verdade, ele não estaria nem aí para você. A gente tem um entendimento que é só o bem, que é amor. Isso aqui é amor, ó. Se eu fechar o céu é para que você lembre que você está longe de mim e que eu é que dou a chuva. Se eu não quiser, não tem chuva. E não adianta você semear se eu não abrir o céu para a chuva regar a tua semente. Por isso que tem gente que semeia, mas não colhe. Por quê? Porque o céu está fechado.
Tem gente que é dizimista, pastor, eu não entendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não entendo por que a minha vida está assim. Talvez, meu amigo, não adianta semear, dizimar e ofertar se o céu está fechado. Você está chateado com alguém, está com pedra no coração, não está produzindo fruto, o fruto que Deus espera não está produzindo. Mas olha, se eu fizer isso é porque eu te amo, para que você se lembre que quem dá chuva sou eu. E se eu ordenar o gafanhoto, é que você se lembre que o gafanhoto não foi o diabo que me enviou. Eu estou começando a achar que o Aedes aegypti não veio do Egito, não. Estou achando que é o próprio Deus para falar assim: ei, lembra que você é ser humano, lembra que você é mortal, lembra que eu que criei todas as coisas, e você um dia pode acabar aqui na terra. Volta para mim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Está cansado? Eu deixei você cansar, só para você lembrar que eu sou sua fonte, porque eu te amo tanto e eu não quero te perder. Paulo, eu te amo tanto que eu não vou tirar o espinho, porque toda vez que o espinho tocar você vai lembrar que na minha fraqueza, graças a Deus por Jesus. Entendimento. Então, se é Deus que fecha e Ele ordena o gafanhoto, e eu enviar as pragas entre o meu povo, quem enviou o Covid não foi o diabo, quem enviou o Covid não foi, foi o chinês, foi o Chapelinho, está no YouTube. Quem criou o Covid, irmão? Você acha que crente morreu de Covid porque Deus estava de férias em Cancún? Não cai nenhum fio, você é selado pelo Espírito Santo. Você vai no dia que Ele quiser. No dia que Ele dizer tetelestai. Você pode ter 33 anos. Tetelestai, meu filho, vai lá para a cruz. Chegou a sua hora. Nunca foi o diabo, nunca será. Quando eu fizer isso, então, se o meu povo entender que sou eu que estou chamando de volta. Jeremias 11, vocês vão estar lá no cativeiro, mas quando passareis a orar a mim, eu sei os pensamentos que eu tive sobre você, nunca foi de mal, nunca foi, mas sempre foi de paz, para te dar o fim que você deseja. Mas o dia que você passar a orar a mim, e me buscar não superficialmente, não apenas para a beira do caminho, não apenas ouvir, olhando para o celular, não apenas, mas eu sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ei, se você não tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração desejoso, não vai dar 30, 60 e 100 por 1. É a profundidade do teu entendimento. Ocupa o teu coração, coloca ele em primeiro lugar. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. É aplicar toda a dimensão da tua humanidade em querê-lo mais, em querer amar a palavra, em querer receber a semente, em estar atento. Olha, se o meu povo lembrar disso, tiver entendimento que eu sou bom, então humilhar-se. O que é humilhação, pastor? Um coração duro se humilha. Coração duro, eu tenho que perdoar, mas eu não vou lá não, porque senão ele vai achar que é. E não é assim que acontece também. Eu também não sou trouxa não. Coração endurecido. Você quer se humilhar? Mas eu sou humilde, eu ando de chinela havaiana, eu sou humilde, eu sirvo a todo mundo, eu não roubo ninguém, eu sou humilde. Ei, não é essa humildade que Deus quer não. Ser humilde é falar, cara, é a tua palavra, e contra ela não há quem possa subsistir. Então eu me humilho, eu coloco a minha vontade na cruz, e eu vou perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Isso é humilhação. Mas quem que você está humilhando, pastor? A sua própria alma. Se você não humilhar a tua alma, irmãos, eu tenho ministrado a minha esposa muito sobre a alminha dela. Posso usar do exercício? Todo dia de exercício, a alminha da minha esposa. Mas eu não tenho roupa. Mas hoje, nossa, eu dormi pouco, mas não deu tempo de tomar café. Eu estou cansada, e eu tento ministrar para ela, porque humilhação, a alma está falando, não, oh, tadinho de mim, tem dó de mim, por favor, eu preciso de tolinho. Sabe o que é humilhar? É para, oh Deus, você não está vendo? Todo mundo está contra mim, Senhor. Ninguém me cumprimenta na igreja, ninguém me dá oportunidade. Você sabe o que é humilhação? Se você não se humilha,
aquele que se humilhar será, mas quem não se humilha será. E quem te abate? Se você não se abater a si mesmo, Deus vai preparar alguém para te abater. Se o povo não se humilhar, ele tem que fechar o céu para a fome te abater. Se o povo não se humilhar, ele tem que enviar o gafanhoto para tomar o seu dinheiro, para falar que, olha, tá vendo? Não adianta você ser um bom administrador. Quando eu quiser, o gafanhoto come tudo que você tem. Se você não se humilha diante de Deus, ele prepara. Por quê? Porque isso é amor. Um filho que não obedece o pai, ele não se humilha, não humilha a alminha dele querendo fazer, para entender que o pai quer o teu amor. Se ele não se humilha, o que acontece? O pai vai lá ter que humilhar ele. Eu já te falei, menino, para dentro de casa, pai na frente de todo mundo. Cara, eu te avisei antes no secreto, você não quis. Eu vou ter que fazer isso para você entender que eu quero o melhor para você. E tem muita semente que não dá fruto. A pessoa só foi salva, mas ela não converte. Por quê? Porque a semente não está frutificando. Ela ouve aqui e vai embora, não dá fruto. Mas em nome de Jesus, irmãos, há uma semente, há algo novo que Deus está fazendo. Deus está tratando o odre. Veja, se o povo então se humilhar, quebrar o coração, deixa esse coração duro de lado, perdoa. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de entender que Ele deu pão para o traidor. Ele serviu o traidor, aquele que põe a mão no prato comigo. E Ele amou até o fim o traidor, chamando ele de amigo. Entenda, hoje é o dia de você humilhar. Mas o outro, não, deixa o outro para Deus. A tua justiça não opera a justiça de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua alminha. Humilha a tua alminha. Você quer humilhação melhor do que orar? Você vai humilhar a tua alma quando você for orar. Por isso que orar é tão difícil, porque ela é uma humilhação para a alma. Sabe por quê? 10 minutos, mas ele não falou. 15 minutos, eu acho que ele não quer falar. Amanhã ele fala. Sabe quem que está falando aí em você? É a tua alma. 10 minutos, eu tenho coisa para fazer. Ô Senhor, está na hora do almoço aqui, ó. Jesus, você nos tirou lá do Egito, lá tinha a hora certa para almoçar. Aqui não tem. Eu vou para a igreja no domingo, saio de lá na hora do café da tarde, pastor. Como é isso, pastor? Não, eu tenho hora certa. Mas a tua alminha está o quê? Preocupada com as coisas dessa vida. Jesus, o senhor demora demais para falar, eu tenho que levantar, porque eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. Jesus, fica aí com a Maria, porque eu tenho que ali fazer comida, porque se eu não fazer comida, ninguém come nessa casa. Quem está entendendo? Cara, é isso que a nossa alma faz. A gente está aqui, está na hora de terminar a nossa alma. Ei, se você não se humilhar, sua terra nunca vai ser sarada, porque você está recebendo aqui, mas aí quando está na hora de começar a aprofundar a raiz, você levanta e vai embora. Aí vem no culto da quarta-feira, no meio do culto você levanta e vai embora. Na hora que Deus vai selar você saiu. Na hora que o Espírito Santo vai vir, estou indo para Emaús. Ei, humilha a tua alminha. Se o meu povo se humilhar, quebrar a dureza do coração, tirar os espinhos da preocupação dessa vida, se a preocupação dessa vida, do almoço, da roupa, da veste, da não sei o que, deixar de falar mais alto que a palavra está falando, e orar, e me buscar. Como é que você busca alguma coisa? Agora eu estou terminando de verdade. É o que Jesus falou no início da parábola. Não vou voltar lá, é Mateus capítulo 3, verso 15. Como é que você busca alguma coisa? Você busca com: filho, vai lá na geladeira e pega o ketchup. Mas você não está pegando, você não quer pegar o ketchup. Quem mandou foi mamãe. Aí você vai buscar. Você abre a geladeira. Tem não, mãe. Filho, pega a sua meia lá no quarto. Mãe, não tem meia aqui não, mãe. Quem está entendendo? Você está buscando mesmo? Buscai aqui, para que vendo não vejam. Por que você não está vendo? Porque talvez você não está buscando de verdade. Quem quer é a sua mãe, não é você. Porque quando você quiser, sua atenção, seu foco, seus olhos vão estar postos naquilo que verdadeiramente você deseja. Conheceu a amada minha. Ele chega do culto. E aí, meu filho, teu tio estava lá? Mãe, não sei, eu só vi uma pessoa. Eu só vi uma pessoa no culto, a minha amada.
Ele só tem olhos para aquilo, porque é o que Ele quer, é o que eu desejo. Você quer de fato? Deus está falando com você. Quando os teus olhos estiverem postos de verdade em mim, você vai começar a enxergar. Quando você quiser enxergar, quando você quiser provar do que eu estou fazendo verdadeiramente, em todas as coisas você vai ver a minha mão. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, ter olhos para entrar no quarto e não terminar. Eu não achei, pastor. O reino dos céus é como uma mulher que perdeu uma dracma na sua casa. Então, se ela não achou, ela acende a luz. Entendimento, entendimento. O Espírito Santo está te dando entendimento para você achar o que você perdeu. Talvez você já tinha e perdeu por falta de entendimento. Até aquilo que você tinha, você está perdendo. Mas o Senhor está te falando hoje. Deus vai te dar entendimento, e a quem tem se lhe dará, e a quem não tem, até o que tinha vai perder. Você não tem entendimento de como Deus faz, você vai querer fazer a sua própria obra da sua própria maneira e se isolar. O solitário procura o seu próprio interesse. É falta de entendimento, não é sábio. Mas se o meu povo se humilhar, quebrar, eu fui humilhado, ferido, eu fui maltratado. Se humilhar o minha e me buscar, começar a olhar. Mas pastor, Jesus estava lá na frente deles, eles podiam ver. Como é que eu vejo Jesus hoje? Vai para a palavra é o verbo que um dia se fez carne. Mas a carne foi, mas ela deixou o verbo daqui. E se você olha para a palavra, você vai ver Jesus. Ame a palavra, faça um propósito de leitura da Bíblia, leia. Eu quero aprender sobre casamento. Antes de você ler os livros do Josué Gonçalves, vai ler a Bíblia toda, porque Deus vai te ensinar primeiro. Depois que você leu a Bíblia toda, procura os livros do Josué Gonçalves, procura as pregações do pastor, aquele pastor engraçado, Cláudio Duarte. Se não achar as dele, procura a Cláudia Klein, ela também é engraçada. Está entendendo? Volta lá a palavra. Estou terminando. Os obreiros podem vir à frente aqui para dar uma expectativa de terminar. Humilhar a alminha, coração duro. Esse povo está com o coração duro. Por isso que com olhos, se o coração está duro, não adianta você buscar. Você quer buscar, não está encontrando, volta lá no primeiro passo. Se humilha. Humilha a tua alminha. 2 Crônicas 7,14. Se humilhar, orar, me buscar, eu vou começar a colocar os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Eleva os olhos para os montes, de ver onde me virá o socorro. Olhai para o autor e consumador da tua fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou desprezo, ignomínia, ele suportou vergonha, ele suportou perseguição. Ele mais rejeitado do que todos. Você foi rejeitado, ele foi mais do que você. Olha para ele, olha, e você verá. Se o povo orar, humilhar, orar é você falar com Deus, buscar é Deus falar com você. E como que Deus fala com você, irmão? Como é que Deus vai falar com você? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, Deus está falando com você. E se afastar dos seus maus caminhos. Como é que você se afasta dos maus caminhos? Irmãos, me fugiu o versículo aqui, mas diz a profecia do Senhor, é que naquele dia ouvirá uma voz, quem tem ouvidos ouça, ouvirá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, por ele andai. Você está entendendo? Quem tem ouvidos tem atenção, está atento ao que o semeador está pregando, ao que o Senhor está falando, está atento ao que o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo vai falar com você nesses dias, vai falar, você não vai entender, irmão, não é voz audível, ele vai inspirar você, a coisa que você vai falar: realmente para mim fazer isso, só pode ser o Espírito Santo, porque eu na minha força não faria. Você está entendendo? Diga aleluia, eu recebo. Fique de pé no seu lugar. Mateus 13:15.
Não é 13:15 não. É 13:15 também, funciona. O coração, Jesus não mudou. Deus ama todos aqui, desde o primeiro que entrou aqui até o último, desde o visitante até o membro, até o pastor. Deus ama todos. Entenda isso. Não existem pessoas privilegiadas, existem pessoas que acharam o caminho, e esse caminho é Jesus. Esse caminho dá acesso ao colo do papai, e Ele está aqui para você. Como é que eu acesso isso? Como é que eu recebo essa semente no meu entendimento? Pastor, eu quero ter entendimento. Quer ter entendimento? Não quer mais ser conduzido pelo entendimento humano? Não te estribe no teu próprio entendimento, mas entrega teu caminho ao Senhor, Ele vai endireitar as suas veredas. Coração endurecido, não ouve, tem dificuldade, com os olhos fechados. Pode voltar para RA, por favor. Volta para RA. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Se você não tiver fome, sabe o que é dar ouvido com atenção? Nos rios de palhaçada tem lá o marido, né? Quando a esposa está querendo falar uma coisa que ele não está querendo ouvir, né? A esposa está falando em japonês com ele, né? É porque você não está com vontade de ouvir o que ela quer falar. Aí você só